Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma videoaula, para a gente concluir esse conteúdo de geomorfologia, né? Essa é a aula de quinta-feira. E sexta-feira a gente tem revisão geral bacana dos dois conteúdos, tá? A gente tem uma revisão tanto da geomorfologia quanto do conteúdo do primeiro bimestre, ok? Eu vou compartilhar a tela aqui porque nós vamos trabalhar justamente esse material que eu já disponibilizei para vocês, tá? Até agora tá tranquilo, né? E então vai ficar mais tranquilo, tá? Nós já falamos dos agentes internos, já falamos dos agentes externos, e agora a gente vai falar de relevo, porque são os agentes internos e os agentes externos que formam o relevo. Só que eu vou ter diferentes estruturas de relevo. Quais são as principais estruturas de relevo? Eu vou ter planalto, planície, depressão. Aqui nas depressões eu tenho dois tipos de depressão, eu vou ter a absoluta e a relativa. Desculpa, é que eu tô gravando essa aula tarde da noite, porque eu prometi para vocês que todo dia às 7 da manhã vocês teriam acesso a essas minhas aulas. Então, me lembrei, eu já gravei 2 aulas e que eu tinha essa de amanhã, da tarde. Mas tá bom. Tá, vamos ver como que são essas formas de relevo. Outra coisa, nós também temos os relevos contínuos. As montanhas, elas são formadas pela ação das forças tectônicas, lembra? Dobramentos modernos, horizontais. Quando elas são jovens, né? Elas são formadas mais recente, tipo 250 milhões de anos atrás, é bem jovem. Nós chamamos elas de dobramentos modernos, elas, né, já expliquei isso também, são mais, né, tudo em pezinho, tá vendo? Tudo em pé. Elas são velhas, são consideradas dobramentos antigos, quando elas são mais, né, elas já sofreram a ação dos agentes externos. Ai, desculpa, gente. Então, elas já sofreram desgaste, né, intemperismo, erosão, transporte, e já foi modelada. Então, aí ela tem um aspecto, vai ficando mais antigo, vai sofrendo a ação dos agentes externos, e vai, né, caindo, uma força da natureza, né, gravitacional, tá? Nós temos, então, as montanhas são aqueles relevos mais altos. Pode ser tanto um dobramento antigo, que já foi rebaixado, mas os dobramentos modernos, que são os maiores picos, as de maiores altitudes do planeta. Nós temos os planaltos, que é onde. O que é interessante eu saber sobre os planaltos? Os planaltos é um relevo também com altitude, ó, superior a 200 metros, tá? Alguns autores falam superior a 400, porque tem as depressões relativas até 2.000 metros. E os planaltos, o que é interessante saber nele, uma característica chave, que se eu der lá, você vai, se eu colocar lá, predomina
intenso processo de erosão. Se pre... Eu posso ter diferentes formas de relevo, que recebe outras denominações. Eu posso ter formas aplanadas, né, que nós chamamos de chapadas. Eu posso ter morros, posso ter serra, posso ter escarpa. Então, aqui tem o desenho de cada um, ó. Ah, os picos, eles são mais pontiagudos, né? Os morros são mais arredondados. As colinas são arredondadas, porém bem mais baixas. E aqui eu tenho os tipos de planaltos diferenciado. Por exemplo, chapada. Tem gente que fala que chapada e serra é a mesma coisa. Não é. Chapada, ó, Chapada dos Guimarães. Chapada não é planinha assim, mas de repente, ó, tem o Portão do Inferno, o Véu das Noivas. Chapada, ela tem essas que nós chamamos de escarpa. Ó, isso é uma chapada. Chapada, você sobe por um lado e não desce pelo outro, a não ser que você queira, né, fazer uma loucura. As serras, aqui não tá serra, mas serra é assim, ó, você sobe por um lado e desce pelo outro. As cuestas são relevos que elas sofrem um desgaste, então ela fica parecendo, por exemplo, eu tinha aqui uma escarpa, e aí ela foi sofrendo erosão, 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 e aí ela foi comeu isso aqui, ó. Então ela vai ficar tipo tem muito no sul, um relevo assim, aplanado de coisa de costa, mas ele pode ter uma curva aqui, tá? Depois eu desenho no quadro. Ó, isso aqui é uma escarpa. O que que é uma escarpa? Escarpa é esses paredões aqui, ó. Escarpa esses, por exemplo, Portão do Inferno é uma escarpa. Tem esses, em Chapada dos Guimarães tem muita escarpa. Geralmente onde tem chapada tem escarpa. Tá, então eu ainda tenho as planícies. As planícies, elas são os relevos mais baixos, eles são poucos irregulares, ou seja, elas são de forma mais plana, elas são até 100 metros de altitude, tá? Então, são os nível do mar. Professora, nível do mar é planície? Sim, todo nível do mar é planície. Então, são os relevos mais baixos que tem. Uma outra característica que eu tenho da planície, diferente do planalto, planalto predomina erosão, planície predomina sedimentação. Então, se eu colocar lá, esse tipo de relevo predomina erosão, eu já sei que é planalto. Esse tipo de relevo predomina sedimentação, eu sei que é planície. Então, são próximos, né, a mar, aos rios, aos lagos. As planícies, elas podem ser litorâneas, quando elas, né, é no nível do mar, fluviais, quando elas são planícies de rios, né, geralmente quase todo rio está numa planície, porque ele fica lá embaixo, né, relevo baixo, até 100 metros de altitude. E eu tenho as planícies lacustres, que são as planícies de lagos, tá? Aqueles lagos mais baixos, ok? E por fim, eu tenho as depressões. As depressões eu tenho dois tipos, viu, gente? Eu tenho a depressão relativa. A relativa, a palavra relativa me lembra relacionar. Ou seja, eu vou relacionar ela com outros. Por exemplo, as depressões relativas, elas são mais altas que as planícies e mais baixa do que os planaltos. Então, ela está ali no meio, ó, eu relacionei. Então, é uma forma de relevo que tem alguma coisa circuncidando, né? Ou um planalto mais alto, ou uma planície mais baixa, tá?
Apresenta uma leve inclinação, também tem característica de erosão, né, porque ela está próxima ao Planalto. E temos também a absoluta é mais fácil. O que é uma depressão absoluta? É todo o relevo abaixo do nível do mar. Ele pode estar lá no continente, mas ele é abaixo do nível do mar. Como assim, professor? Eu vou ter um relevo lá no continente abaixo do nível do mar? O exemplo é o Mar Morto. O Mar Morto é a maior depressão absoluta do planeta. Tá metros abaixo do nível do mar. Tá lá, o mar tá lá de trás dessas montanhas aqui, ó. Tá lá de trás dessas montanhas, de repente, no meio, tem um rebaixamento e tem um mar, tá? Então, aqui no Brasil, nós não temos depressão absoluta, só temos depressão relativa, tá? E por último, para a gente finalizar esse conteúdo, nós temos as classificações do relevo. Olha só, gente, não se preocupe com isso aqui, que eu não vou pedir para você decorar. Mas se não. O que é interessante saber? É interessante saber que nós temos 3 classificações do relevo. A primeira foi do professor Haroldo de Azevedo. Haroldo de Azevedo, em 1949, ele começou uns estudos, ele era um professor de geografia da USP, e ele fez um projeto para classificar o relevo brasileiro. Então, ele mapeou. Ele classificou o relevo brasileiro em 7 unidades. Quando eu estudei geografia no ensino médio, era facinho, só tinha essa. Assim, a gente só precisava decorar essa. Ele classificou nós só tínhamos planaltos e planícies, ó. Planalto do Pantanal, planície litorânea, costeira, só. E nós tínhamos 4 planaltos. O Planalto Meridional, né? O Planalto Atlântico, o Planalto Central e o Planalto das Guianas. Pronto, essa era a classificação de Jurandir Haroldo de Azevedo. Ele dividia o relevo brasileiro em 7 unidades. 4 planalto, 3 planícies. Quando ele morreu, ele tinha um aluno, que era discípulo dele, né, nos anos 60. Esse aluno chamava Aziz Absaber, que era um professor também, faleceu tem pouco tempo. O Aziz Absaber, como ele era discípulo, qual era o critério aqui? O critério era altitude. Até 100 metros, planície. Acima de 100 metros, planalto. O Aziz Absaber fez a mesma coisa, só que ele só aumentou mais 4 unidades. Ele aumentou, ele dividiu um pouquinho mais e aumentou. Então, continuamos com 3 planícies, né? Planície amazônica, planície costeira, planície do Pantanal. Mas aí ele colocou para isso aqui. Então, eram 11 planaltos. 7 planaltos. 7, mas 7 não, era 8, porque ficou dividido em 11 unidades, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tá faltando uma planície. Planície do Pantanal, planície das terras baixas costeiras e da Amazônia. Tá faltando um planalto aqui, porque são... Saibam disso. Depois,
Na década de 90, o governo brasileiro, ele contratou um professor da USP também, chamado Jurandir Rose. Ninguém fala do subsolo da Amazônia. O povo está falando das queimadas da Amazônia, mas ninguém fala. Só que ali é riquíssimo. E descobriu isso na década de 90, ainda com o governo militar, quando ele contratou Jurandir Rose para mapear aqui a Amazônia num projeto chamado RADAM. RADAM. Esse era para fazer uma radiografia da Amazônia, para verificar as suas reservas minerais. Tá. O governo achou tão interessante que agora ele tinha aqui, ó, não tinha tecnologia quase que nenhuma. Haroldo de Azevedo foi um gênio. Mas aqui tinha, Jurandir Rose tinha, né? Toda uma tecnologia, radar. E ele dividiu o Brasil em 28 unidades. Não vou cobrar isso, pode ficar tranquilo, só para vocês saberem. Só que agora ele não tem, igual aqui continuava tendo planaltos e planícies. Altos, planícies e depressões. Então, o Jurandir Rose agora, ele divide o território brasileiro em 28 unidades, divididas entre planaltos, planícies e marrons, né? As depressões, que são os amarelos, e observe agora que os verdinhos, clarinhos, as planícies da planície amazônica, mas ele aumentou mais, eu não vou cobrar, tá? Deixa eu minimizar aqui para passar. Ó, então tá aqui, tá claro? Agora aqui fica mais claro. Só revisando, o Jurandir Rose divide planaltos e planície. Para ele, planalto era tudo que era acima de 200 metros e tinha superfície levemente ondulada. Planície era tudo que estava abaixo de 200 metros e que era aplainado. Pronto, 7 unidades, 3 planícies, 4 planalto. Ok. O Absaber, ele incrementou um pouquinho mais, e foi justamente o Absaber que determinou o seguinte, que nos planaltos predomina o processo erosivo e nas planícies os processos de sedimentação. Então, planalto predomina erosão, nas planícies predomina a sedimentação. Foi a diferença que ele fez, mas continua dividindo em planaltos e planícies, tá? Aumentou um pouquinho mais, mas em 11 unidades, mais planaltos e planícies. Ele leva, então, outra coisa, depende do nível de altimetria, né? Do nível altimétrico. Tá. Então, aqui ele já não estava levando mais em consideração o Haroldo de Azevedo, ele levava em consideração planalto. Aqui não. O Aziz Absaber, ele leva em consideração o processo de erosão e desgaste, tá? Predomina erosão, planalto. E, por último, nós temos aqui a classificação de Jurandir Rose, né? Que ela classifica Jurandir Rose, então, ele propõe
agora uma nova classificação com 3 unidades, planetas. Olha só. E também predomina a erosão. As planícies são áreas planas formadas por sedimentação, por acúmulo de sedimentos. Tá vendo? Cria aqui também o conceito de depressão, ele usa. Depressão seria, então, mais alta do que a planície, mais baixa do que o planalto, e estaria aqui nós vamos pegar o perfil aqui, ó. Nós temos o Planalto, Chapada dos Guimarães. Aí desce, aí nós temos uma depressão, depressão Cuiabana. Aí desce mais um pouquinho, aí eu tenho a planície do Pantanal. Então, ele a classificação dele, então, ele divide em 28 unidades, tá? Eu não vou cobrar isso aqui de vocês, vocês não precisam ficar preocupados. Ah, mas eu vou fazer um vestibular, professora. Ah, lá, lá no Rio Grande do Sul, e lá eles cobram isso. Aí você vai ver que lá então tem predomínio de Planalto, que lá tem também depressão, né, Planalto, e tem algumas planícies aqui, ó. Só para vocês saberem que esse mapa é o do Jurandir Rose, que divide o Brasil, o relevo em planaltos, planícies e depressões, tá? É a classificação dele, em 28 unidades. Ah, que esse mapa aqui, por exemplo, se vocês verem lá, né? Ah, eu vi lá. Que esse mapa aqui, consideração os processos erosivos e de sedimentação. E que esse mapa aqui, seria o Haroldo de Azevedo, que foi o primeiro, né? O primeiro, ah, que leva em consideração altitude. Até 200 metros, planície. Acima de 200, planalto. Era facinho, né? Só 7 unidades. Então, assim é classificado o relevo brasileiro. Ok? E aí, a gente finaliza este. Não, não finaliza, porque ainda temos as características, né? Vamos falar um pouquinho sobre as características, ver quanto tempo dá tempo. Ó, então, nós temos, aqui no Brasil predomina planalto, de baixa altitude. Aqui predominam os processos erosivos, né? Já foi bastante desgastado. Ah, planaltos, planícies e depressão são as formas de relief que nós temos aqui no Brasil. Ele não apresenta cadeia montanhosa, não tem montanhas, não tem dobramentos modernos. Ah, a primeira classificação foi a do Haroldo de Azevedo, com recursos limitados, igual eu falei, quatro grandes planaltos, planaltos e 3 planícies, tá? Não, esse aqui é de Haroldo de Azevedo, que loucura, né? São 4 planaltos, tá, gente? E 3 planícies. Nós vamos ter, ela foi feita pelo discípulo, lembra que falei? O número de planícies permanece, continua 3, porém, nós vamos ter um aumento dos planaltos. Ok. Atual,
né? Ela a princípio começou com um processo chamado Radan, mas depois o governo gostou tanto que decidiu mapear todo o Brasil e aí ele ficou chamado Radan Brasil. Esses são mais próximos aos rios, ó. Então predomina Planaltos, ó, amarelinha depressão e o verdinho as planícies. Dúvidas, perguntas, sugestões, reclamações, opiniões. Essa é a revisão. Eu não vou dar essa aula de novo. Eu só vou responder as dúvidas de vocês. Ok? Vamos voltar aqui. Me interrompi o compartilhamento. E já. E quase meia-noite. E a gente se vê, então, sexta-feira, com as nossas revisão, tá? Eu quero dúvidas, eu quero responder perguntas, eu quero você super participativo, a turma lotada, bacana, bacana, mas os outros dois primeiros, C e D, me deixou meio triste pela ausência de alunos. Sexta-feira na minha aula, para todo mundo tirar 10. E eu vou pagar flexão para quem ficar com média 10, tá? Eu já vi uns aí que eu já estou treinando, tá? Um grande abraço, pessoal, e até